Olá moçada, boa noite, que Deus abençoe vocês. Hoje vamos iniciar a nossa aula de números primos no conjunto natural. Todos os números que vamos trabalhar são números naturais, ou seja, divisões exatas. Tá? Então, os números primos são números que têm apenas dois divisores. Como é que eu sei que o número é primo? Quando ele tem apenas dois divisores, um e ele mesmo, tá? Um e ele mesmo. No caso, vamos ver aqui o número que é primo, o número 7. 7 é primo. Quais são os divisores do número 7? O 1 e o próprio 7. O 1 e o próprio 7 são esses dois números que irão dividir o 7, que vai dar divisão exata. Se o 7 dividir por 2, não vai dar para dividir exato. Se o 7 dividir por 3, não vai dar para dividir exato. Se ele dividir por 4, por 5, por 6, não vai ser uma divisão exata. Mas se esse 7 dividir por 1 e por 7, vai ser uma divisão exata. Logo, ele só tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. É classificado como número primo. O número composto são números que têm mais de dois divisores. Exemplo, número 10. Número 10, quais são os divisores do número 10? O 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Então, ele tem 4 divisores. Logo, ele é um número composto. Tá? Então, todo número que tem dois divisores são chamados números primos. Todos os números que têm mais de dois divisores são chamados número composto. Eu escrevi uma tabela de 1 a 50, onde nós vamos conhecer os números primos de 1 a 50. É de grande importância essa tabela, que vai nos ajudar bastante nas atividades que vocês irão fazer em casa. Tá? Então, qualquer coisinha, números primos, recorra a essa aula para vocês entenderem muito bem. Vamos aqui analisar a tabela. Tabela de 1 a 50, tá? Números primos no conjunto natural. Então, nós temos o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. São números primos. Esses números que eu acabei de falar, que estão dentro de 1 a 50, são chamados números primos. São aqueles números que têm apenas dois divisores, um e ele mesmo. Tá? O número 2, ele é o único número par que é primo. Os demais números pares, eles não são primos, são compostos. Então, só o 2 que vai ser primo. Tá bom? Porque ele entra dentro da regra. O que a regra diz sobre números primos? São números que têm apenas dois divisores. E o numeral 2, que ele é par e é o único primo, ele só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo. Quais são os divisores de 2? O 1 e ele mesmo. Então ele só tem dois divisores, logo ele é classificado como número primo. E destaca ele que sendo o único número par que é primo, o número 2. O número 1. O número 1, ele não é primo e nem composto porque não entra dentro da regra. Para ser primo tem que ter dois divisores. Para ser composto tem que ter mais de dois divisores. Logo, o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Ele é um número ímpar e o número 1, é divisor de todos os números. Mas ele não é número primo e nem número composto. Ele é divisor de todos os números, o número 1. E ele é ímpar. Tá bom? Então, destacando aí o numeral 1. Quero destacar também o 5, que é primo. O 5 é primo. Mas os números que terminam em 5, no caso 15, 25, 35, 45 e os demais que terminam em 5, não são primos, são compostos. Que tem mais de dois divisores. No caso, número 15. Quais são os divisores de 15? 1,
3, 5 e o 15, 4 divisores. Divisor de 45, 1, 3, 5, 9, 15, 45. Tem 6 divisores. Então ele é um número composto. Então qualquer número que termina em 5, composto. Mas o 5, o numeral 5, é primo. Então essa é uma observação importante. Quando você vê o número que termina em 5, é um número composto. Mas o 5 é primo. Outra observação. O numeral 11. O numeral 11, ele é um número ímpar, ímpar e primo também ao mesmo tempo, né? Ele é ímpar e primo. Mas eu quero destacar nele aqui só o número primo. Ele é um número primo. O número 11. Ele tem apenas dois números, 1 e 1, que formam o 11. Então, são dois números iguais. Então, qualquer número que tenha dois números iguais, no caso 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Qualquer número que tenha dois números iguais, que formam 44, 55 e outros, né, são números compostos. Eles não são primos. Só o número 11, que formam de dois números iguais, que vai ser primo, mas outros números de dois números iguais não vai ser primo. Esse detalhe que eu estou destacando para vocês, tá? Para dar uma ajuda. Existem outros números mais, outras regrinhas, mas pelo menos esse entendimento dessa primeira aula de divisibilidade, vocês vão pegando essas dicas para facilitar a vida de vocês. Tá certo? Outra coisa também, que às vezes os alunos têm dúvida. Todo número ímpar é primo? Não. Nem todo número ímpar é primo. Lembrando que, tirando o 2, que é par, os demais números que são primos são ímpares. Isso é um fato. Somente o 2 que é par. Mas nós não podemos dizer, em alto e bom som, que todo número ímpar é primo. Existe, dentro dos números ímpares, que são primos, mas também tem números dentro dos números ímpares que são compostos. Então, tira essa ideia de dizer assim, todo número ímpar é primo. Não, nem todo número ímpar é primo. Alguns são primos e alguns são compostos. Agora, vou destacar alguns compostos para vocês. No caso, o número 9, ele é um número ímpar, mas ele não é primo. Porque o número 9 tem 3 divisores, o 1, o 3 e o 9. Outro, o número 27. 27 é um número ímpar, mas ele não é primo. Porque esse 27 tem mais de 2 divisores. Quais são os divisores de 27? O 1, o 3, né? O 9 e o próprio 27. Ele tem 4 divisores. Então ele não é um número primo. Ele é ímpar, mas não é primo. No caso, 33. Quais são os divisores de 33? 33 é ímpar, mas não é primo. Quais são os divisores de 33? O 1, o 3, o 11 e o próprio 33. Tá? Então, nesse caso aí, ele não é um número primo. Ele é ímpar, mas não é primo. Ele é um número composto. Então, tira essa ideia de que todos os ímpares são primos. Não existe. Tá? Alguns são primos, mas também dentro desses ímpares tem número composto também. Então, analisar com calma para ter esse destaque de grande importância. Tá bom? Mas lembrando, tirando o número 2, que é par, e que também é primo, tirando o número 2, que é par, os demais primos são ímpares. Tá bom? Os outros números que vão ser classificados como números primos são ímpares. Mas não quer dizer que todos os ímpares
são primos. Alguns dentre eles são compostos, como eu acabei de afirmar alguns deles, que são ímpar, mas não são primos, são compostos. Com muita calma, nós temos que entender isso aí, tá bom? Em outro momento eu explicarei, dando mais um entendimento para vocês a respeito de números primos, tá bom? Mas ficamos com esse momento dessa aula, tá? Que Deus abençoe.